Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do o seu podcast. Estou aqui hoje com ela, o Yaya Ioiô do Júnior, pastora Duda Ribeiro, olha ela aí. Olá! Hoje eu tô aqui em companhia diferente, eu tô com o Alan, né? Hoje não tem Dayana, hoje é Alan. Dayana, e não hoje tem Júnior Dayana, aqui, e não hoje tem a gente Júnior. misturou o negócio, entendeu? O povo vai começar a me chamar de Yaya Ioiô pela igreja, Vai. eu vou jogar esse programa pra vocês, só tenho isso pra te dizer. Não, mas aí foi o Júnior que começou com isso. Olha, O Júnior começou com esse sem condições, sem condições. sem condições nenhuma. E hoje eu queria fazer como eu faço com o Júnior, perguntas e respostas. Hoje é Pergunte a Eduarda, olha só. E eu queria saber, que é uma pergunta assim, que fizeram lá no nosso Instagram, né? Não mandaram pra você na caixinha? Sim, eu tinha aberto na véspera de fazer a gravação. A gente tava tentando montar roteiro, né? E aí eu falei assim, gente, socorro, roteiro, eu tarde da noite, joguei no Instagram assim, muito despretensiosamente, o que você perguntaria? E eu me surpreendi com a quantidade de pergunta e quantidade de pergunta legal que eu recebi. Enfim, a gente veio pra igreja, a gente passou o dia aqui, não tive tempo de responder lá, mas a gente selecionou algumas dessas perguntas para poder responder aqui no podcast. Então, valeu a pena mandar pergunta pra mim, obrigada. E são perguntas assim muito legais e muito pertinentes, Sim. né? Eu acho que essa particularmente é muito pertinente porque ela envolve muita coisa, né? Mas assim, eu queria te perguntar como você, Eduarda, faz para conciliar e organizar a Eduarda pastora, a Eduarda esposa e a Eduarda mãe. Como é que você faz para organizar tudo isso na sua vida? Como é que é a sua rotina? Como é que você junta todas essas três funções que assim são pesadíssimas para você? Como é que é isso para você? Pergunta importante de resposta complicada, né? Primeiro eu diria que o conciliar, eu acho que é uma palavra bem pertinente, porque de fato a gente concilia. Organizar nem tanto. São coisas diferentes. Eu acho que eu tenho um fator que facilita muito essa conciliação, que é o fato de eu e o Júnior termos a mesma visão e termos propósito alinhado. Então, a gente se cobre muito. Entendi. Além disso, a gente tem a chamada, hoje é tão em voga essa palavra, né? A frase, a rede de apoio. A gente tem uma rede de apoio na minha mãe, na minha sogra, no meu irmão, nos meus cunhados, e até em pessoas aqui da igreja que nos ajudam, às vezes, ter que orar por alguém, e sei lá, a Silvia segura o Pedro pra mim, entende? João, a Ana, a Dayana, a Thaís, então, isso ajuda muito, mas quando a gente pensa 7 dias da semana, essa rede de apoio que ajuda muito, eu e o Júnior, a gente descobrindo, ainda não preenche. Há, de fato, uma necessidade de, às vezes, elencar algumas prioridades e fazer as coisas se encaixarem. Eu tenho uma gaveta adicional, entre as que você falou. Você falou da Eduarda mãe. Isso. Da Eduarda esposa. Do ministério, Eduarda pastora, né? Com os ministérios da igreja, que não é só um, são várias frentes. E eu tenho também a Eduarda profissional. É verdade. Eu tenho uma gaveta adicional, né? Pelo o meu trabalho fora, que é um trabalho regular, de horário comercial, 5 dias na semana, tudo como manda. Então, o jogo de fato não é fácil, não. O que a gente faz é tentar entender qual é a prioridade do momento. Existem as prioridades básicas da vida e a gente entra naqueles níveis, né? Eu tenho Deus, eu tenho a família, então o Júnior e o Pedro para mim vão ser uma prioridade. Sim. E eu tenho ali trabalho, ministério, que dependendo do dia da semana, o ministério cresce, o trabalho cresce, depende da época, mas o trabalho é uma prioridade porque eu tenho uma responsabilidade, lá é o lugar de onde vem o meu sustento e o ministério é o lugar onde está a minha vocação. O grande desafio, na verdade, é conseguir dar a atenção necessária a todas essas coisas, entendendo que, por mais que, por exemplo, num momento específico de um projeto maior aqui na igreja, talvez eu tenha que dar uma atenção maior aqui e o Júnior e o Pedro vão ficar um pouquinho sem a minha atenção, são coisas de um período específico. Entendi. Mas não podem se tornar a minha rotina. Eu entendo que, para mim, funciona pela nossa maleabilidade de fazer ajustes. Porque se eu pegasse uma rotina, vamos botar assim, um quadro, e fechasse a semana da rotina e ficasse focada nela do tudo tem que ser desse jeito aqui, cara, eu já tinha pirado há muito tempo. Porque não dá, sabe aquela história do cada mergulho é um flash? Frase, chega de velha, entrega a idade fácil. É um pouco disso também. Então, eu vejo que é prioridade para mim. Eu entendo o que Deus está me movendo num determinado momento.
E aí eu vou organizando todas essas coisas, sabendo que a minha vida com Deus é uma prioridade, a minha harmonia com o Júnior tem seguida, tudo aquilo que a gente precisa depositar no Pedro para alinhar ele, preparar ele para o destino profético que o Senhor alinhou, não é o destino que eu sonho para ele, mas o destino profético que Deus tem para ele. Esse alinhamento é uma responsabilidade nossa, o Pedro é uma prioridade. E depois eu vou botando todas as coisas e aí vira... Eu acho que eu gosto muito da imagem, né? Não é uma imagem, mas da analogia daqueles equilibristas de pratos. Uhum. Que você tem várias varetas e vários pratos girando. Sim. E você tem hora que vai aqui, aí aquele lá tá perdendo, aí você vai lá no outro e... É meio assim. Tem que ficar rodando cada pratinho ali. É meio assim. Os pratos não podem cair. Não importa se um prato já tá meio assim e o outro tá girando certo, você vai lá e dá um jeito. O importante é os pratos não caírem. Então, e assim, né, eu falo enrolado, mas eu falo, mas eu não falo, mas eu acho que hoje a gente tá de pé e a gente sustenta apesar de todo, porque é um acúmulo. Eu e o Júnior, a gente vive num acúmulo de muitas gavetas abertas. Sim. Muitas coisas acontecendo. E é inegável, não tenho como tirar da equação o favor de Deus sobre a gente. Então, eu entendo que é como se... A impressão que eu tenho no quentinho do meu coração é como se Deus olhasse e visse o nosso desejo de executar aquilo que Ele quer, visse o nosso coração, visse o nosso desejo de fazer o casamento, de fazer o Pedro dar certo, visse tudo que a gente tem em mente e em coração e estendesse o favor. E quando o favor dele vem, é aquilo. É a época que a gente acha que tá muito cansado e vai pirar, ele dá pra gente uma noite de poucas horas de sono, mas que coloca tudo no lugar, entendeu? Resolve a gente tudo, né? Tá com a cabeça embolada e vem um esclarecimento dele, a gente vê a saída para as coisas. Então, o favor do Senhor é determinante, mas eu sei que o favor de Deus vem também da nossa disponibilidade para fazer coisas que muitas vezes, para alguns, seria tipo... isso já é desconfortável, já é impossível, já não cabe na minha agenda ou na minha rotina, então tem... existe um estilo de vida de milha extra. Sim, entendeu? E é interessante que você falando, né, eu percebo que são diversas áreas, mas Deus está no centro de todas elas, né? Sim. Deus, ele continua sendo o centro, ele continua sendo o facilitador, Sim. digamos assim, o seu descanso. E uma outra área também, um quinto agora ponto que eu pensei, é como fica a Duda Filha dentro de tudo isso. A Duda Filha de Deus. Gente, isso é interessantíssimo, porque você estava aqui no último Dia de Fogo que a gente fez? Tava em todos. Eu estou em todos e vou continuar vindo em todos. O último Dia de Fogo, eu falei um pouco sobre isso e eu contei a minha história recente. De um período em que eu precisei, durante 30 dias... atender 2 empresas diferentes, num período de transição. Uhum. Então, eu tinha jornada dobrada. E nesse período, para eu dar conta, aí vem aquela coisa da maleabilidade. Eu sentar no gabinete do pastor Zadak e falar assim, pastor, a situação é essa. Durante 30 dias vai ficar essa doideira e eu não tenho condição. Eu mal vou conseguir vir ao culto de domingo. Caramba. Porque vai pesar. E o final de semana, o sábado e o domingo... eu vou ter... É pro Pedro e pro Júnior. Uhum. E ele olhou pra mim e falou assim, vai em paz. Quando acabar os 30 dias, você volta. Então, tudo que tinha com relação ao ministério, ou o pastor e a Silzi resolveram, e eles literalmente resolveram coisas que eram minha responsabilidade, porque eu não tava aqui sem me cobrar nada. Demais. Eles resolveram. E o que não era urgente de ser resolvido, quando eu voltei, eu resolvi, botei no lugar, acompanhei, tocou e tudo deu certo. Isso tem alguns meses. Isso foi mais ou menos ali entre fevereiro e março. Eu lembro que você comentou com a gente nessa época. Isso. Porque a gente ia começar uma turma de intercessão e eu tive que adiar o início da turma. Exatamente. Teve isso também. E aí a gente deu essa... Eu fiz esse tiro de 30 dias que foi assim, muito pesado fisicamente e mentalmente também. Foi um período muito difícil pra mim, até por motivos óbvios. Uhum. Era uma jornada muito extenuante. Mas... esqueci a pergunta. Dentro de tudo isso... Já você lembra que eu tô contando a história, vai. Repete aí pra mim. Como fica a Duda Filha. Também. Perfeito, viu? Duda Lembrei. Filha. E aí, nesse período, eu tava assim com a minha cabeça de trabalho, execução, entrega. Perfeito. Quando eu saio desse período, aí eu volto pra igreja, eu vou me reambientar Readaptar em tudo isso. a todo rolê. Eu percebo que eu volto pra igreja com uma mentalidade de trabalho. Então, eu entro na igreja e eu sento ali no primeiro banco e ao invés de fechar os meus olhos e adorar, que é algo que pra mim é fundamental, não, eu ficava olhando. E aí eu via, por que aquele microfone, por que não tem um microfone a mais?
e tem que passar o microfone de uma mão para outra. Por que aquela garrafa de água tá esquecida ali? Por que quem deixou aquela cadeira ali, que aquela cadeira não tinha que estar ali? Eu vim para cá com a mentalidade de um CLT. Sua mente não parava. Eu vim pra cá, não parava. E aí um dia, isso já tinha passado 2 semanas nessa situação, e aí um culto de domingo de manhã eu parei ali no cantinho da produção, e eu literalmente perguntei, Deus, por que eu não tô conseguindo me conectar? E a resposta dele pra mim foi, bate na tua pergunta, porque ele falou assim pra mim, você entrou aqui com mentalidade de serva, você não tá sendo filha. Uau. Aquilo ali foi um soco pra mim, soco, assim, no meio da minha cara, um taco de beisebol no meio da minha cabeça. Entendeu? Meu Deus. E eu tomei um susto naquilo ali. E era exatamente isso. Eu entrei pra a serva, aquela serva que você faz o seu trabalho, sai e não recebe muito obrigada. O servo escravo. Eu tava me comportando como servo escravo, não como filha de Deus. Ele fala, você vai ter que aprender de novo a ser filha. Caramba. E aí eu iniciei um processo, e como todo processo ele tem etapas, eu ainda tô num processo de acertar alguns pontos, porque é engraçado, né? Quando a gente passa por uma situação que parece que tira coisas que estavam muito tempo no lugar. Parece que não é só organizar aquele ponto que saiu do lugar momentaneamente. Aquilo ali traz à luz diversos outros pontos que talvez a gente tenha varrido para baixo do tapete durante muito tempo. Então, o que eu tenho ali exposto não é só a Eduarda Serva. Eu tive exposto para mim mesmo, né? Esfregado na minha cara, diversos outros pontos que talvez eu não estivesse tão forte assim na minha identidade, de quem eu sou e na minha filiação, na minha identidade como filho. Isso indica um espírito de orfandade. E aí eu entrei num processo de, ok, eu não quero varrer pro tapete de novo. Como é que eu resolvo? Eu quero ser curada disso. Só que, igual a gente fala para processos de libertação, processos de cura interior, nunca é uma oração de joelho, porque tem coisa que você trabalha a mente, trabalha a alma, trabalha tudo junto para que Deus possa te curar de forma inteira e não varrer para baixo do tapete o problema de novo. Então, muitas coisas eu já consegui colocar no seu devido lugar, mas é muito interessante porque eu preciso admitir, eu acho que esse é até um ponto de conexão talvez com você que esteja em casa, esteja passando por um processo e acha que tá demorando. Eu ainda tô num processo. Cara, é isso, eu tô num processo confiante de que eu vou ser curada disso. E que em algum momento no futuro eu vou ser tentada nisso de novo. Mas eu quero estar forte e firmada numa identidade, numa filiação, numa paternidade de Deus sobre a minha vida. Que eu vou olhar quando eu for provocada naquilo pelo inimigo e vou fazer assim, besteira, entendeu? E vou passar por cima. Mas é isso, identificamos um problema. A gente não pode ignorar o elefante no meio da sala. Como a gente resolve isso? Identifiquei tem uma oração, eu já tô falando pra caramba, né? Mas vamos lá. Tem uma abordagem de cura interior também, e que tem uma frase que é muito interessante, que eu aprendi até com a nossa pastora de avivamento lá na Bethel, que é a Gisá. Todas as vezes em que identificava um ponto em que alguém precisava de uma ministração de cura interior, ou talvez de libertação, uma das primeiras coisas que ela leva a pessoa a repetir, não é ela orar, é a repetir. É mais ou menos assim, vamos dizer, um espírito de medo muito forte, tá? Medo, eu vejo você. E eu comecei a refletir sobre isso, e isso é muito poderoso. Porque você deixa de ignorar que existe um medo para viver a tua vida. Você vira e fala assim, eu vejo você, eu te identifiquei. Satanás, eu tô vendo o que você tá fazendo. E aí vem a decisão, você não vai mais fazer isso na minha vida. Você não vai mais me dizer que eu não sou merecedora desse lugar. Você não vai mais me dizer que eu tenho que viver com medo. Entendeu? Medo, eu vejo você. E ali eu tomo uma decisão de quebrar parceria com aquilo, rejeitar aquilo que vem do inimigo, e depois de rejeitar aquilo e quebrar aquela parceria, eu peço a Deus que derrame sobre mim o que eu preciso. Então, se é medo, Pai, me dá a tua coragem, o teu amor, que preenche todo o espaço para o medo não voltar. E aí você pede a Deus que faça aquilo e você ora agradecendo na fé por aquilo que Deus já te deu. Então, identificar o problema com o qual você está batalhando é fundamental. Eu acho que esses momentos é a oportunidade da gente identificar quais são os verdadeiros inimigos, muitas vezes escondidos dentro da nossa cabeça, e falar, ops, eu vejo você, acabou. É igual a história de expulsão de demônio. Acho que vocês já falaram sobre isso aqui, né? Sim, já falamos uma vez. Tem muita gente que entra e sai da igreja com um demônio dentro, e a gente não faz ideia. Por quê? Enquanto ele pode ficar quieto, acabando com a vida da pessoa, ele vai ficar. Quando ele manifesta, é porque ele viu que perdeu. O último chilique dele. E aí quando você vira e fala, né, ops, você... Eu tô falando com você, você vai sair agora em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Eu vejo que você tá aí dentro, você não tá mais escondido. E agora que eu vejo que você tá aí dentro, você vai sair. Essa pessoa vai viver uma vida de liberdade. Glória a Deus.
Mais ou menos isso. Uma das soluções mais rápidas que a gente tem para os problemas e mais perigosa é essa, né? Você é saber que existe um problema, mas você age como se não existisse. Varrer para baixo do tapete. E aí, quando você vai ver, o problema já tá Exatamente. gigantesco. Vira uma super doença da alma, uma super raiz de amargura. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Identificou o problema? Eu vejo você. E eu não quero mais você na minha vida. Eu quebro a parceria com você, eu te rejeito, eu te mando embora por onde você veio. Toda a raiz, você vai embora agora. E, Pai, me preencha nesse ponto, porque eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Duda, obrigado por esse papo, obrigado por ter explicado um pouco do quem é a Duda pastora, quem é a Duda mãe, quem é a Duda filha. E virou um assunto de cura interior, libertação. E é isso. E glória a Deus por isso, que você que está em casa, que está passando por isso, que você receba no nome de Jesus, entenda no nome de Jesus a identificar o que precisa ser identificado e entregar a Ele. Não vai vir pela sua força, não vai vir por você, mas sim por Ele. É isso? Alguma mensagem para os nossos telespectadores? Deus te abençoe. Não viva com as coisas que não vêm do Senhor. Identifica, manda embora. Você tem um Espírito Santo que te dê autoridade para isso. Depois se derrama aos pés do Senhor e pede ajuda que só tem como vir do alto. É isso aí. Gente, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Curte aí, comenta com a gente se você já passou por isso, se você teve que identificar esses problemas e lidar com eles junto com Jesus. É importante lidar com eles junto com Jesus. E conta aí pra gente sua experiência pessoal, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Jesus e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.